Olá, turma linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes aí na companhia de Jesus, na companhia do nosso amado amigo Espírito Santo, na companhia do papai, da mamãe, dos seus irmãos, dos seus familiares, dos amigos, dos colegas. O importante é que você esteja cercado de pessoas que lhe querem bem e que você quer bem também, não é verdade? Nada melhor do que a gente estar perto de quem gosta da gente, cuida da gente, né? Então, como é bom, né? A gente ter a família perto. Às vezes tem alguém assim na família, né? Tem um irmãozinho lá que você enrusga com ele, gosta de estar criando caso com o outro, mas mesmo assim, o que é mais importante vocês têm, que é o amor um pelo outro, não é verdade? E aí, prontos para mais uma história da vida de Cristo? Vamos ver qual foi o milagre extraordinário que Jesus fez hoje? Vamos lá? Antes de começar a contar a história bíblica, eu quero falar aqui para vocês sobre algo que aconteceu com um menino. O nome desse menino era Antônio, mas o apelido dele era Tonho. Aí a mãe dele falou assim: pare, Tonho, não come essas batatas fritas. Aí o Tonho largou as batatinhas assim com um sorrisinho. Ai, mãe, eu achei que você não tinha visto o que eu fiz. E aí a mãe falou: ah, eu vi sim, vi essas batatas estão sujas. Ah, mãe, caiu no chão, mas não sujou não, dá pra comer. Ela: que isso, menino? Você sabe quantas pessoas passou nessa rua hoje com os pés tudo sujo pra lá e pra cá? Aí você vai pegar a batatinha do chão e quer comer essa batatinha? O que o Tonho pensou a respeito das batatinhas fritas, muita gente pensa a respeito de si mesma. Talvez até você pense bem assim: ah, eu sou bonzinho, eu não sou tão mal assim não. Faço umas artes, umas coisinhas erradas assim, mas eu sou um amor de pessoa, não é? Mas se você colocasse aquelas batatinhas que o Tonho deixou cair no chão no microscópio, aí você ia ver que elas estavam o quê? Né? Cheia de micróbios, bactérias, porque ele deixou a batatinha cair no chão, achou que o chão estava limpo. Mas em um lugar público, onde todo mundo passa para lá e para cá. Então, houve uma época em que eu pensava assim, né? Ah, não, eu sou boazinha, não faço coisa errada. E às vezes você também pensa assim. Porém, se nós pudéssemos nos ver no microscópio de Deus, com certeza, né, dentro da sua santidade, nós iríamos pensar de forma muito diferente. Talvez pareça que nós estamos bem limpinho, mas Deus, que é santo, e diante dele nós somos impuros e pecadores. Então, no livro de João fala bem assim: se nós dissemos que não pecamos, a verdade não está em nós. Então nós já estamos praticando pecado. Quando você fala assim: não, eu sou bonzinho, eu não faço nada de errado. Ixi, eu sou amor, você já está pecando, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Romanos 3:23 fala: todos pecaram, todos precisam de Deus. E Deus disse na sua palavra que para nós entrarmos no céu, que é o nosso versículo que nós vamos aprender hoje, 1 João 1:7, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então a única maneira de nós sermos limpos é através do sangue de Jesus. E nos tempos do Senhor Jesus, bem como muito anos antes dele nascer, havia duas palavras muito importantes para o povo judeu. Que palavrinhas eram essas? Limpo e imundo. Deus deu algumas leis que incluíam essas palavras. Por exemplo, havia algumas comidas declaradas limpas por Deus e outras declaradas imundas. Não era o caso da comida ter caído no chão, não. Mas porque alguns desses alimentos eram mais saudáveis do que outros. Então, por que Deus colocou lá na lei, no livro de Levítico, que a gente vê, Deus classificando bastante alimentos como o povo de Israel: vocês não vão comer isso porque é imundo, vocês não vão comer isso vocês podem comer porque é limpo. Porque naquela época, lá no meio do deserto, não tinha médico, e por ser deserto não tinha plantas medicinais para as pessoas poderem se tratar. Então Deus colocou lá para eles na lei o que eles podiam e o que eles não podiam comer. E colocou também
alguma coisa que era considerada imunda era animais mortos também, corpos de pessoas mortas, ou qualquer coisa que tivesse tocado. Até mesmo um túmulo era considerado imundo. Então, se a pessoa tocasse no morto, tocasse num animal morto, ele era considerado imundo. E tinha ali toda uma preparação que ele tinha, todo um ritual que ele tinha que fazer para que ele se tornasse limpo de novo. Então, se alguém tocasse em algo imundo, aquela pessoa seria considerada imunda também pelo resto do dia. E não poderia adorar a Deus, não podia ir no tabernáculo, não poderia ir no templo, não poderia falar com as outras pessoas, até que se tornasse limpa. E era muito ruim para a pessoa se tornar impura. Então eles viviam assim, sabe? Procurando viver de maneira certa, correta, se policiando para que essa palavra não fosse pronunciada. Ah, eu estou impuro, ou você está impuro, você está imundo. Outra coisa chamada imunda por Deus era a lepra. A lepra era um tipo de doença que ninguém queria ter. Talvez você já tenha ouvido falar da lepra, que é uma doença de pele. Primeiro aparecem umas manchas brancas na pele da pessoa, e aí depois você vai tocar ali naquela mancha, não sente dor, não sente nada. Hoje em dia a gente não chama mais essa doença de lepra, é chamada hanseníase. Hoje tem coquetéis de remédio que as pessoas tomam e são curadas, mas naquela época não tinha ainda, né? A medicina não tinha avançado tanto a ponto de ter remédio para essa doença. Então, a pessoa que tinha essa doença, ela era considerada imundo. Então, vamos pensar como deveria ser ter lepra no tempo do Senhor Jesus. Então, o homem chegou em casa, né? E foi, quando ele estava já chegando perto de casa, ele começou a ficar muito triste, porque ele olhou nas suas mãos, ele olhou assim, viu que ele estava como? Com essas manchinhas na pele, né? E aí ele teve que falar com a sua esposa. E com certeza, quando ele foi falar com a sua esposa, que ele chegou em casa, ele já começou a ficar preocupado. Por quê? Pela lei, se a pessoa estivesse com lepra, ela teria que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote ia colocar ele em quarentena. E nós entendemos de quarentena que a gente viveu esses tempos para trás, não foi? De você ficar dentro de casa, ninguém poder tocar ninguém, colocar máscara na cara. Aliás, não foi só uma quarentena, foi uma pandemia, né? Porque quarentena é quando é ali na cidade, mas quando é mundial como foi, a gente chama de pandemia. Então as pessoas não podiam se tocar, não podia falar um com o outro, tinha que sair com máscara na cara. E essa doença naquela época era assim, a pessoa ia até o sacerdote e quando ele chegava lá no sacerdote, o sacerdote ia examinar. Aí ele ficava 7 dias lá de quarentena. Passados 7 dias, aquela manchinha, que às vezes era uma mancha de coceira assim, né? Que a pessoa se coçou, ou passou alguma coisa branca e aí secava. Mas daí passava 7 dias, o sacerdote ia e olhava de novo. Se olhasse e visse que aquelas manchas não tinham sumido, ficava mais 7 dias. Ou seja, 14 dias. Depois de 14 dias, se as feridas e as manchas não sumissem, aí a pessoa era considerada leprosa. Tinha a certeza de que aquela pessoa estava leprosa. Então, quando esse homem chegou em casa, o que será que aconteceu? E aí, a mulher dele viu ele vindo de longe e ela falava, o que será que está acontecendo com meu marido? Por que é que ele está tão desanimado hoje, ele está vindo para casa tão triste? Mesmo que ela tentasse imaginar por que ele estava tão triste, ela nunca esperava que a notícia fosse tão ruim e tão má quanto foi. Aí, ele ao chegar em casa, ele deve ter falado para ela. A Bíblia não fala o diálogo, a gente está aqui imaginando o diálogo daquele homem com a sua esposa, ele tinha seus filhos também. Eu tenho medo, tenho más notícias para mim, para ti, querida. E eu mantive isso em segredo na esperança que estivesse errado. Mas agora eu preciso te falar. E o homem deve ter se afastado da esposa, né? Quando ela veio abraçar, não me abraça não. E aí ele deve ter mostrado, né? Ou no braço ou na perna dele o sinal,
né, da lepra. E ela, mas o que é isso? Aí ele deve ter falado, não pode ser verdade. Não é com isso que você tá. E aí, ele deve ter falado para ela, a única maneira de descobrir é eu ir até o sacerdote. Se ele dizer que é lepra, você já sabe o que vai acontecer comigo, né? Aí, coitada daquela mulher agora, coitada dos seus filhos, né? Porque eles iam ter que viver afastados, que era assim que o leproso tinha que viver. Quando o sacerdote contatava que a pessoa estava com lepra, ele tinha que tirar toda a sua roupa, se vestir de saco, com a roupa velha toda rasgada, colocar um pano sobre o rosto, tampando a parte da sua boca, deixando só um olho de fora. E quando as pessoas fossem passando, ele tinha que falar imundo, 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 não chega perto, imundo, imundo. Que era para as pessoas saber que ele estava com lepra, porque era uma doença contagiosa, para que as outras pessoas não contagiassem. Então ele ficava afastado, à margem da sociedade, ele não poderia mais ficar na sua casa, não poderia mais trabalhar, cuidar dos seus filhos, da sua família. Então você imagina que problema sério que esse homem estava agora. E de certa forma, a gente também é como aquele leproso, criança. Sabe por quê? Porque há algo errado conosco. O que é de errado que nós temos, que é como a lepra? O pecado, isso mesmo. O nosso pecado é como se fosse essa doença. Ele começa com uma pequena manchinha no nosso coração, começa ali com um pensamento errado, daí esse pensamento transforma em palavras, depois transforma em atitudes, porque o que é pecado? Pecado é tudo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que às vezes eu vejo, que vai contra as leis de Deus, que deixa Deus triste. E às vezes, nós estamos com essa doença. A doença do quê? Dessa lepra, que é o pecado dentro do nosso coração. E talvez você esteja confuso, né? Porque você briga com seu irmão, né? E isso desagrada a Deus. É uma sujeira você brigar, discutir com seu irmãozinho. Às vezes você vai lá, cola na escola, né? Na hora da prova, vai lá e estica o olho e cola do coleguinha. Isso também é pecado. Desobedecer a mamãe, o papai. Às vezes você pode dizer uma mentira pra mãe. Ai, mãe, eu não tô com tanta dor de cabeça. Ai, não tô aguentando. Tá doendo, mãe. Acho que eu não aguento da escola. Aí a mãe vai falar, ai, meu filho, já que você não tá bem, porque a gente que é mãe sabe que se você estiver passando mal, se você vai pra escola, a professora dali a pouco liga lá da escola, vem buscar seu filho que você tá doente. Então, já é dito nas reuniões, se seu filho estiver doente, passando mal, não manda pra escola, porque ele vai vir e você vai ter que vir buscar. E às vezes a mãe trabalha, né? E já sabe, ixi, meu filho tá doente, então não vou mandar ele pra escola, vai ficar em casa hoje. E aí você, se aproveitando disso, vai e mente pra mãe e fala pra ela que você não tá bem, mas você tá bem, você só tá com preguiça de ir pra escola. Então Deus vê as mentiras como algo mal, errado, impuro. E ele manda, ele fala num dos 10 mandamentos, não mentirás. E todos nós fazemos essas coisas erradas. E a Bíblia fala em Isaías 64:5, fala, somos todos pessoas impuras. E quando Deus olha para a nossa vida, ele vê o nosso egoísmo, o nosso mau humor, as mentiras, as traições, as brigas, as lutas. E ele diz que tudo isso é impuro. Então, tal como o sacerdote disse para aquele homem leproso, depois ele passar no teste, ele falou, você realmente está leproso, você não pode voltar para sua casa. E que triste deveria ter sido, a partir daquele momento, a vida daquele homem. Ele iria pensar em todas as coisas que ele tinha que fazer e todas as coisas agora que ele não podia fazer mais. Ele ia ter que mudar completamente a sua vida, aquela vida que ele vivia em sociedade. Agora, ele não poderia mais viver em sociedade. Então, quando as pessoas se aproximassem dele, ou viessem falar com ele, os seus amigos, ele ia ter que falar, agora eu não posso mais, agora eu sou impuro.
impuro, agora eu estou impuro, ninguém mais pode chegar perto de mim. Então, vamos fazer de conta que nós estamos ali no templo junto com aquele homem e ele recebendo essa notícia que o sacerdote deu para ele. Olhou para a ferida do corpo do homem, observou de perto e o que ele diria? Sim, você está com lepra. Então, de certa forma, crianças, nós também somos leprosos, que o nosso pecado nos faz vivermos afastados de Deus. E talvez você pode pensar assim, mas professora, então como é que eu vou fazer para poder me libertar da lepra do pecado? Já eu vou explicar para você como é que você pode se livrar disso. Então, agora esse homem estava longe da sua família, dos seus amigos, longe da cidade, e com frequência ele pensava nos bons momentos que ele tinha passado com a sua família, com seus amigos. E ele agora, qual que era o fim dele? Esperar a morte, porque não tinha outra solução para ele. E ninguém podia ajudá-lo. Quem é que ia ajudar um leproso? Ah, mas naquela época os médicos não podiam fazer nada para curar a sua lepra. E ele não adiantava tomar banho, comer uma comida especial, fazer exercício, porque nada disso poderia dar fim na sua doença. E é exatamente assim com o nosso pecado. Nada do que a gente faz vai tirar o nosso pecado do nosso coração, vai tornar a gente puro diante de Deus. Você pode tentar orar, e você fala, professor, eu oro, eu vou à igreja, eu sou bonzinho, eu faço coisas legais diante de Deus. Eu não posso fazer nada para tornar a tua vida limpa, não. Os seus pais não podem fazer nada para tornar você limpo. Na verdade, ninguém sabe ou pode tirar o pecado. É um problema muito grave, tão grave quanto a lepra. Sabe qual é a maneira que você consegue limpar o seu pecado? Essa daqui, ó. Que tá lá em 1 João 1:7, ó. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a única maneira de você ter a sujeira do pecado limpa do seu coração é só através de Jesus. Não adianta tentar outra coisa, porque você não vai acontecer. Mas aquele homem, era difícil, né, para ele agora receber alguma notícia boa, porque ele estava fora da cidade. Mas ele vê uns amigos dele visitá-lo ali, né, onde ele estava, já lá de longe. Ele, não chega perto não, que eu tô imundo. Aí os amigos falaram, a gente veio aqui trazer uma boa notícia para você. Tem alguém que está fazendo muitos milagres, está curando cego, está curando surdo, mudo, está curando paralítico. Quem sabe, talvez ele não possa curar você da sua lepra. Quem é esse homem? Aí os amigos falaram, esse homem é Jesus. Só ele pode fazer este milagre para você. Então, mais um dia, né, que ele, depois que ele ter ouvido essa notícia, ele soube que Jesus ia passar por ali, por onde ele estava, na cidade onde ele morava. Tá aqui, ó, no livro de Marcos, no capítulo 1 e no versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizia, se queres, bem podes limpar-me. Então os amigos falaram, olha, Jesus vai passar por aqui. Quem sabe ele não pode curar a sua lepra. E aí, quando esse homem soube disso, que Jesus ia passar ali pela cidade, ele, mesmo sem poder chegar perto dos amigos, ele imundo, impuro, mas Jesus, se queres, pode me limpar? O senhor pode me limpar? E como eu falei para vocês no começo, pela lei de Moisés, né, que Deus tinha dado para Moisés,
a pessoa que estava com lepra, ele tinha que ficar à margem da sociedade. Não podia. Quem tocasse em um leproso ou tocasse num animal morto, imundo, essa pessoa ia ficar imunda também, até o final do dia. E aí, quando aquele homem chegou perto de Jesus, olha só, e Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. E aí todo mundo que estava perto de Jesus falou: não acredito, ele tocou nesse homem leproso, ele vai ficar imundo também. Mas Jesus tinha muito amor por aquele homem, assim como ele tem amor por nós. Então, assim como ele se encheu de íntima compaixão, ó, Jesus moveu-se de grande compaixão, estendeu a mão e o tocou. Então, da mesma maneira, Jesus está chamando você: vem, toca em mim, me convida para morar dentro do seu coração. É só você crer que eu morri na cruz, mas que eu ressuscitei, estou à destra de Deus Pai, para que você tenha os seus pecados perdoados, para que você tenha salvação e para que você possa ir morar no céu, vir morar junto comigo. Então, a única maneira que eu tenho de ter os meus pecados perdoados, né, essa sujeira que é o meu pecado, é através de eu crer que Jesus morreu na cruz para minha salvação. E aí, o meu coraçãozinho que estava sujo, ó como que ele fica limpinho, depois que eu convido Jesus para entrar dentro dele. Então, o único capaz de tirar a sujeira do meu pecado é só o Senhor Jesus. E aí, depois que Jesus operou esse grande milagre na vida do homem, aí, ó, no versículo 42 está falando: e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E Jesus advertiu, ou seja, Jesus chamou a atenção dele, falou: ó, olha, não diga nada a ninguém, porém vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Então Jesus falou para ele: olha, agora você vai até o sacerdote, porque quando a pessoa era curada da lepra, né, ele tinha que o quê? Se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote dissesse para ele se ele estava limpo ou não. Então Jesus falou para aquele homem: vai até o sacerdote, mas ó, não conta para ninguém que fui eu que te curei. Mas ó, tendo ele saído, começou a falar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu para todo mundo. E Jesus já não podia mais andar publicamente na cidade. Jesus queria que ele ficasse quietinho, porque Jesus ainda não era o momento de Jesus ser levado à cruz. Não era ainda o momento de Jesus finalizar a sua missão. Mas aquele homem ficou quieto. É a mesma coisa, né? Jesus pediu segredo para ele, é a mesma coisa. Que eu falava bem assim, ó, fica quietinho, não conta nada para ninguém, é segredo. E aí você está falando bem assim, né? Olha, você não sabe da novidade, olha o que a professora Esther falou. Aí você vai e conta, foi o que aquele homem fez. Mas ele estava o quê? Apregoando as boas novas do reino de Deus, falando de Jesus. Então, quando ele voltou para a cidade, ele foi todo feliz, fez o que Jesus mandou, ele foi até o sacerdote. Quando o sacerdote falou que ele estava limpo, ele voltou para sua casa, feliz da vida, com aquilo que Jesus tinha feito por ele. Então, ó, num dia, quando você aceita Jesus dentro do seu coração também, às vezes você tá lá triste, né? Porque você tem feito muitas coisas erradas, mas daí você convida Jesus para morar no seu coração e ele limpa você de todo o seu pecado. E aqui na Bíblia fala também de mais um episódio que Jesus curou a lepra. Então, estavam 10 homens, Jesus entrando na outra cidade, e aí nessa cidade existiam 10 homens leprosos. Só que esses não foi até Jesus, eles gritaram de longe: imundo, imundo, impuro, mas Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E aí Jesus de longe falou para ele bem assim:
vão em paz, a tua fé te curou e te salvou. E Jesus curou aqueles 10 leprosos. E aí aqueles homens saíram correndo para a cidade para poder se apresentar ao sacerdote. E só um deles, que era estrangeiro, que era samaritano, voltou aos pés de Jesus e falou: Jesus, muito obrigado por tão grande milagre que o Senhor fez na minha vida. E Jesus falou: mas eu não curei 10, cadê os outros 9? Aí ele falou: Senhor, não sei, só sei que eu tô aqui para te agradecer. Então, ele não, este homem, ele não deixou do quê? De ser grato a Jesus por aquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Assim como aquele leproso que Jesus curou e ele, qual foi a forma dele de agradecer a Jesus pelo ter feito? Falando de Jesus para todo mundo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que você vai em uma loja e compra um brinquedo. E aí, lá nessa loja, a moça te atende bem, né? Tem, assim, variedade de brinquedos, variedade de coisas. E aí, você se sente muito bem, você foi muito bem atendida ali naquele lugar. E aí você vai, quando o amigo seu fala: ai, nossa, que brinquedo legal que você comprou, ou que roupa legal, seja uma loja de roupa, de calçado, você comprou, você fala: olha, eu comprei na loja tal, nossa, mas fui tão bem atendido, os preços lá são legais, vai lá, pede pra tua mãe te levar lá. Então o que você tá fazendo? Você tá fazendo propaganda daquela loja. Foi o que aquele leproso fez. Ele divulgou os milagres de Jesus. Ele fez a divulgação de Jesus para as pessoas daquela cidade. Já os outros leprosos fizeram o quê? Em outro momento, em outra cidade, que Jesus curou, ali está falando sobre gratidão, porque só um voltou para agradecer a Deus. E às vezes Jesus te dá tudo, te dá saúde, te dá a roupa, o calçado, o alimento, dá trabalho para o papai, dá saúde para a mamãe poder cuidar de você, dá uma casa para você morar, dá um teto para você poder estar debaixo, e você não é grato a Deus por isso. A maior gratidão que nós temos que ter por Jesus é por ele ter morrido na cruz para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Mas ele ficou morto lá na cruz? Não, ele foi sepultado, mas depois de 3 dias que ele estava sepultado, ele também não ficou no túmulo, ele ressuscitou. E por que nós devemos ser gratos? Qual que é a maior gratidão que nós devemos ter por Jesus? Dele ter dado a sua vida por nós. E, por causa disso, ele nos deu de presente o quê? O direito de morarmos lá no céu com ele, lá nas moradas celestiais. Olha só que coisa maravilhosa. Então, o que Jesus quer de nós? Ele quer a nossa gratidão. Assim como aquele samaritano foi grato, voltou e agradeceu a Jesus, e assim como aquele homem que foi leproso, que foi curado, que ele saiu divulgando. Então é isso que Jesus quer de nós, que nós sejamos gratos por tudo que ele faz pela gente, principalmente por ele ter dado a vida por nós, e segundo, que nós falemos da sua palavra, do seu evangelho para as outras pessoas, assim como a professora Esther está falando aqui para vocês, ó. Quando você não sabe falar de Jesus, ai professora, mas eu não sei, como é que eu vou falar de Jesus pro meu amiguinho? Ai, eu já aceitei Jesus no meu coração, é tão legal, tão gostoso, mas eu não sei como falar. Vai, sabe o que você faz? Vai lá naquela setinha que tá escrito bem assim, compartilhar, clica nela e aí vai aparecer lá qual mídia, né, que você vai compartilhar. Aí você clica lá no WhatsApp do seu coleguinha e compartilha. Você fala bem assim, olha, manda um áudio para ele e fala bem assim, olha, eu conheci Jesus, agora eu tô tão feliz, tão alegre, ele tem mudado a minha vida, sabe? Aquelas coisas erradas que eu tava fazendo, aquele monte de coisa errada, ele me mudou, ele me purificou, e você não anda, sabe? Eu tô falando isso porque eu sou seu amigo, e você anda fazendo umas coisas que não é muito legal. Então ouve o que essa professora tá falando e muda também para nós dois juntos fazermos a diferença na escola, na nossa rua. E aí, amigo, o que você acha disso? Olha só, você vai estar como aquele leproso falando do amor de Deus para o seu coleguinha. Então, crianças, que nós sejamos o quê? Divulgadores da palavra de Deus, ó. E aí no versículo 45 tá falando, mas tendo ele saído,
começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu. De sorte que Jesus já não podia mais entrar publicamente na cidade. Então ele falou tanto de Jesus que agora está todo mundo curioso querendo saber onde é que Jesus estava. E quando você compartilha, é isso que você está fazendo. Fica todo mundo curioso querendo saber o que essa professora está falando, o que ela está falando aí, não é? Então é assim que nós falamos de Jesus. Então, ó, não se esqueça, quem que é capaz de me purificar, ó, tá lá em 1 João 1,7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não adianta você tentar se limpar de outra maneira. Você não vai conseguir, só através do sangue de Jesus. Olha só essa musiquinha que eu trouxe aqui para cantar com vocês, ó. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Oh, que dia feliz quando eu criei e a vida eterna ganhei. Então a única maneira de eu ir morar no céu é eu pedindo para Jesus entrar no meu coração. Agora eu vou fazer uma oração para você que ainda não tem Jesus no coração, para que você convide ele para entrar no seu coração e fique limpo dessa lepra chamada pecado, porque todos nós somos pecadores. Mas a partir do momento que eu convido Jesus para entrar no meu coração, ele vem, ó, e limpa, deixa tudo aqui limpinho. Então vamos lá orar? Querido Jesus, eu te agradeço pelo Senhor ter morrido naquela cruz para perdão dos meus pecados. E eu te peço, Jesus, que o Senhor entre no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador, e que o seu sangue me purifique de todo o meu pecado, limpa as minhas vestes, para que eu possa, Jesus, ter direito a ir morar no céu contigo um dia. Jesus, muito obrigado por tão grande sacrifício que o Senhor fez ali por mim. Muito obrigado pelo Senhor tirar a lepra do pecado da minha vida. Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, tá bom? Não se esqueçam de ser gratos e de divulgar o Evangelho de Jesus para aquele seu coleguinha que ainda não conhece. Então, entra no nosso canal Virtude Kids e Teen, se inscreve, aperta lá o sininho para que toda vez que eu postar vídeo, o YouTube te notifique, tá bom? Curte, comenta, compartilha, qualquer dúvida que você tiver, comenta lá que a professora Esther responde, tá bom? Beijo, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.